Percussionistas e artesãos, resolvi fazer esse episódio aqui no Repercuta Podcast, porque é interessante como alguns artistas eles têm aquela multifaceta, né, de além de tocar, além de se expressar através dos tambores, mas também confeccioná-los. Acredito que seja um processo tão prazeroso quanto, né, dar vida àquela matéria-prima, seja madeira, couro, enfim, o material que seja. E nas andanças e nos contatos que eu venho fazendo por aí, depois da produção do Repercuta, estive na FENEARTE, a feira de artesanato e arte aqui de Pernambuco, que é realizada aqui em Olinda. Já trouxe um episódio também fruto dessa ida para lá, é o episódio 92 com a Diane Abez. E agora eu percebendo, né, o conteúdo que tinha em mãos ainda, e percebi essa intersecção também desses três convidados para esse episódio. São eles o Jó Percussivo, o Alexandre Paulemi e também o Maureliano Ribeiro. E o interessante é que os três, além desses ofícios de percussionistas e também artesãos, são educadores. Os três ministram oficinas, vivências, palestras. Então eu pensei, nada melhor do que reunir os três aqui em um só episódio. E deixa eu apresentar rapidamente meus três convidados. Jó Percussivo é pernambucano de escada e ele tem nessa união de artesanato e percussão a sua maior expressão artística. São mais de 20 anos no ofício e hoje ele produz 12 instrumentos de percussão, ampliando inclusive o conhecimento através de oficinas e projetos. O Jó é fruto de um negócio da própria família, como ele mesmo me falou por lá. O segundo participante é o Alexandre Paulemi, lá do Pará. Ele que também trabalha em contato com percussão e a confecção de instrumentos há mais de 2 décadas. E nesse período ele vem realizando diversos trabalhos, projetos, principalmente junto às camadas mais jovens. E fechando esse episódio a gente tem a presença do icônico artesão e percussionista do município de Camaragibe, região metropolitana aqui do Recife, Maureliano Ribeiro, um dos fundadores do grupo Daruê Malungo, o Lamento Negro também, grupo ao qual alguns integrantes posteriormente formaram a Nação Zumbi, e os próprios integrantes da Nação também, foi através do MAL, como todo mundo chama, que tiveram os primeiros contatos com instrumentos percussivos. Foram instrumentos feitos pelo Maureliano, que ganharam vida e ganharam mundo com a Nação Zumbi. É isso, espero que tu curta. Eu sou Jade Tavares e você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Vamos embora. Repercuta. E aí, Jó, mais um ano de FENEARTE. Explica pra gente já quantos anos tu tá por aqui e como é que tem sido essa versão 2023. Fica à vontade aí, bem-vindo mais uma vez ao Repercuta Podcast. Obrigadão, meu grande. É um prazer estar de volta, né? A gente já está há 20 anos na FENEARTE, né? A gente começou a partir da terceira. Já são a 23ª e esse ano está sendo bem melhor, na verdade. A divulgação está muito boa e as vendas também melhoraram bastante. E a gente continua na luta, né? Divulgando a cultura popular, o maracatu, e estamos na produção ativo, firme e forte, né? Produzindo as alfaias, os pandeiros, zabumbas, cachixis, chequerês. São 12 instrumentos diferentes de percussão que a gente produz. E estamos mais uma vez, graças a Deus, na luta pela nossa cultura, né? Divulgando mais o artesanato. Com relação aos instrumentos, tu poderia dizer assim, em média, os que saem mais, são as zabumbas são as alfaias que saem mais. Tu tem uma média do que sai mais ou menos, digamos assim? Tenho sim. A gente trabalha com a linha do maracatu, do forró, da capoeira, do coco, mas o forte é o maracatu aqui em Pernambuco, né? Então, com isso, as alfaias são as principais, as campeãs de venda são as alfaias. Fala um pouco da tua atuação na tua cidade, como é que tu movimenta a cidade, inclusive, acredito que tu tem uma importância lá também, por tu movimentar a cidade, tanto na parte artística, como na parte educacional também, que eu sei que tem as oficinas, isso é importantíssimo falar sobre isso, velho. Então, a gente tem alguns trabalhos de oficinas e a gente trabalha com escolas também. Sempre que solicitado a gente está, dependendo da nossa disponibilidade, né? Porque não é nem sempre que a gente está disponível só para dar oficina, a gente tem que manter os clientes também, mas a gente está engajado, cultura, escola e educação. Nosso trabalho é focado também nisso, né? Para tirar a criançada das ruas, e a gente está sempre focado nisso. Não é tão intenso o ano todo, mas sempre a gente está produzindo e trazendo a criança para o ateliê também, para mostrar o processo de fabricar, o processo de tocar principalmente, né?
E a gente está também já aberto já para o verão desse 2023, 2024, para entregar a produção e a música com as escolas de lá do município. Tu é de que cidade, já? Cidade de Escada. Com relação à matéria-prima para tu produzir, o custo de produção aumentou, melhorou? Porque depois da pandemia a gente está tendo não só na área da arte, aliás, não só na área da música, mas na arte como um todo está tudo muito mais caro, né? Tá tudo mais custoso. Como é que isso impactou para tu? Tem conseguido manter as coisas, sei lá, melhorou, piorou, como é que é? Então, depois da pandemia, tudo aumentou, né? Matéria-prima aumentou bastante. A gente teve que seguir essa mesma linha, para repassar um pouco os custos de produção, né? Como o mercado em si, todo ele teve esse aumento, a gente teve que acompanhar e não sentiu tanto. O pessoal aceitou, devido que é todo o processo no Brasil inteiro, né? Que tudo aumentou, na verdade. A gente teve que repassar, mas não impactou em vendas. A gente conseguiu manter, com todas as dificuldades, mas a gente conseguiu manter as vendas durante a pandemia e esse ano agora, né? Já com relação à tua equipe, a equipe de produção, tu trabalha sozinho na oficina, tem a galera que te ajuda, como é que funciona? São quantas pessoas? Acredito que com o passar do tempo foi crescendo, né? Acredito que tenha começado contigo sozinho e foi expandindo. Como é que é hoje? Eu comecei só, né, em pesquisa, eu já sou músico também, a formação musical é primordial para fabricar um instrumento, né? Aí daí eu já tenho 4 pessoas comigo, 2 filhos e mais 2 parentes, fica um negócio de família, né? E tem um legado de mestre, né? Que a gente está passando de pai para filho, a gente está ensinando a tocar, ensinando a fabricar. A gente é considerado mestre na produção do artesanato e é um negócio familiar. Além de agregar valor e todo mundo se manter, a gente tem o legado de a gente deixar para as futuras gerações, né? A família continuar. Com relação tu falou do teu histórico como músico, grupos que tu tenha tocado, há quanto tempo tu toca e quais instrumentos de percussão tu toca? Toco em várias bandas de lá da região, várias mesmo. Desde 17 anos que eu toco. Aí no ano 2000 eu parei de tocar para me dedicar só à fabricação. E até então a gente tá correndo na luta, né? Eu ainda quero ir lá para conhecer de perto a parte musical, marcar um dia para ir para lá, passar uns dias lá. Faça isso, está convidado. Jó, muito obrigado aí pela participação no Repercuta mais uma vez. E fica o recado final aí, velho. Fica à vontade. Muito obrigado por atender novamente. Com certeza, meu grande. Para mim foi um prazer receber de novo você. E o Repercuta tem nos ajudado na divulgação da arte, da cultura, da nossa fabricação, né? Sempre bom receber você aqui. E está convidado para ir lá, viu? Paula, é a minha segunda vez que eu troco ideia contigo aqui, tu já participou do podcast também. Queria que tu falasse dos instrumentos que tu produz e assim, a relação, na verdade, tu já até me contou, a relação com os produtos do Pará, né? E aí te perguntar ao longo do tempo quais foram os instrumentos que tu foi se especializando. Acredito que não tenha sido todos de uma vez só, né? Foi por partes, né? Fala um pouco disso, velho, bem-vindo. Fala, camarada, é assim, meu nome é Paulemi, eu sou de Oeiras do Pará. É uma cidade que fica a 12 horas de barco da capital, né, para dentro do Rio. Assim, a questão com os instrumentos, né, vem desde a adolescência, né, de ir lá na Praça da República ver os colegas que já fabricavam. E tive um mestre, né, mestre Flávio Gama, foi quem me ensinou a praticar, a confeccionar os instrumentos. E a relação é assim, a gente sempre na pesquisa, na criatividade, sempre tentando tirar som do que a natureza oferece, né? Dentre os instrumentos, o agogô, feito do ouriço da castanha do Pará, é assim, eu digo que é um instrumento símbolo, por ser algo muito regional, né? E por ser algo assim muito característico do Pará, né? O nome é castanha do Pará.
Então só aí você já tira aí. Fazer um instrumento com esse fruto é algo assim de muita responsabilidade com a natureza, com tudo aquilo que você faz. Então eu digo que eu não trabalho, eu me divirto. E tem um peso histórico para além da música, né? Isso para além do material, digamos assim, né? Com certeza. Me fala dos instrumentos todos. Então, esse aqui chama tambor de língua. O tambor de língua foi uma coisa que a gente foi aprimorando e continua aprimorando, né? Hoje ele está nesse estado. Pode ser que você venha falar comigo ano que vem e ele já tenha mais um aprimoramento, né? Da mesma forma foi com a gogô. Esse instrumento chama tereteté. Toda vez sobrava a tampinha do agogô quando a gente fazia o agogô, do ouriço da castanha, né? E às vezes a gente não sabia o que fazer. Um belo dia, vamos testar uma coisa? E aí surgiu o tereteté. O nome já é sugestivo, né? Tereteté, tereteté, tereteté. Ele por si só já se apresenta, né? É isso. Já tem o nome, tereteté. E esses tambores, esses aqui? Ó, esse tambor aqui tem. Ele é um mini curimbó. Porque o curimbó é esse grandão aqui, ó. Tá? Do tronco que a gente senta para fazer o carimbó. Que é o carimbó, ritmo típico do Pará. O pequeno é feito do tronco da pupunheira. A pupunheira é um fruto muito comercializado, muito agradável lá no nosso estado, né? Então, na época dela, tem muito. E quando a árvore cai, a gente aproveita o tronco, que tem uma madeira bonita, forte, para fazer os tambores. Aqui é o tronco da pupunheira e esse grande aqui é o tronco do cumaru. São essas duas dimensões, no caso, para socar o carimbó, digamos assim, né? São várias, para falar a verdade, né? Isso vai depender da composição que você vai fazer. Tem maiores do que essa e menores também? Tem. Em teoria, é um grande, um médio e um pequeno, né? Em teoria. No entanto, há formações que é só um grande e um médio, entendeu? E por aí vai. A maraca, que é o acompanhamento, né? Fundamental. O cachixi não é... O cachixi já é afro, um instrumento afro, né? Afro-brasileiro, né? Vocês incorporaram depois? Já vem de uma incorporação para depois, né? Diz uma coisa para mim, como é que tem sido, se tu puder falar disso, ou a tua visão, no caso, da inserção desses instrumentos que são tradicionais na música mais comercial paraense, digamos assim? Isso tem rolado? Como é que tem acontecido essa relação? Existe essa troca? O que acontece? Na nossa musicalidade, a gente já vem de uma certa miscigenação, né? Do índio com o negro, né? E aí temos o caboclo, enfim. Então, com tudo isso aí, os ritmos também vão se misturando, né? Então vai ser normal você encontrar as pessoas colocando tambores num ritmo que em tradição não teria tambor, né? E já faz aquela miscigenação dentro do ritmo. Carimbó, o lado contrário também acontece, incorporar instrumentos até, digamos assim, clássicos para vir para o carimbó, né? Então, essa troca acontece sem perder a essência daquilo que é o que a gente chama pau e corda, que é o original, né? E aquilo que você viaja, compartilha e faz as suas criações com outros instrumentos. Por falar em viajar, quais outros estados tu já visitou também, levando a tua arte? Se tu puder falar, ou até fora do país também. São Paulo, Minas, Fortaleza, né? Pernambuco, onde a gente está. E já tivemos uma experiência na Itália, né? Levando aí a questão dos instrumentos e deu tudo certo, graças a Deus. Os instrumentos tu já mandou para fora também? Sim, vendo muito para todo mundo mesmo. Desde da América Latina toda, já mandei instrumentos para Irlanda, Alemanha e por aí vai. Queria saber de você uma coisa que eu tenho perguntado para outras pessoas também. Na questão da matéria-prima, tu falou das matérias-primas, para tu tem sido melhor ou tem sido pior? Na questão de obter a matéria-prima, o custo das coisas aumentou, tu conseguiu equilibrar, como é que tem sido? Porque couro, madeira, né? Semente, tem muita coisa que eu acho que você deve conseguir, né? Que dá, assim, que tem abundância por lá, né? Mas fala um pouco disso. Então, 80% da minha matéria-prima vem da natureza, 80%, né? 20% são aquelas coisas assim que realmente você não tem, né? Você quer aprimorar alguma coisa, uma lixa ou uma ferramenta como uma serra, entendeu? São coisas que realmente você precisa comprar na indústria, digamos assim, né?
Então isso não deu um choque muito grande pós-pandemia na questão da minha fabricação. Para produzir, tu tem uma equipe? É tu sozinho? Como é que tem sido? Então, eu tenho meus alunos, meus aprendizes, né? Então, o que acontece? Eu dou muito curso. Isso que eu te perguntar, esse lado educacional. Com certeza. A gente dá muito curso, falando para eles que se a castanheira está em pé, eu tenho fruto para o resto da vida, entendeu? E aí, se ela está no chão, não tenho nenhum fruto e acabou, né? Além do fruto, eu tenho um instrumento, né? Porque eu como o fruto e a casca, o ouriço da castanha do Pará é que é feito o instrumento. Então esse trabalho é conjunto, entendeu? Fabricação consciente daquilo que a gente aproveita, que a natureza dá, sem destruí-la. Em média, quantos alunos tu já passaram por você? Nas oficinas, confeccionando e também tocando, né? Tem os dois lados. Os dois lados. Eu não consigo ensinar um jovem ou até mesmo um idoso a fabricar um instrumento sem ensinar ele a tocar. Não tem, fica algo sem alma, né? Então, olha, acho que mais de 100 alunos já nessa lida aí. São mais de 20 anos, né? Te perguntar se tem alguma história marcante com algum aluno ou com algum evento que tu tenha tocado ou viajado, alguma viagem, alguma coisa que tenha marcado para tu na tua trajetória. Às vezes, uma das coisas com relação a isso são os meus alunos, que às vezes as mães chegam comigo e falam, olha, depois que ele veio começar a aprender instrumento com você, ele mudou e tal. Então isso aí, sabe? E a outra questão, às vezes, isso também é muito gratificante. Chega alguém aqui e diz assim, eu não sei tocar nada, né? Eu não tenho ritmo, eu não consigo, eu nunca toquei. E aí, com a graça de Deus e 5 minutos da gente brincando, ela sai daqui tocando um instrumento. Isso, pra mim, paga a experiência toda. Obrigado aí, Paulinho, mais uma vez, tá? Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Mal, prazer te receber aqui no Repercuta. Finalmente consegui. Tu é um dos caras que eu tinha vontade de já trazer pra cá. E aproveitando esse ensejo da FENEARTE, duvido que as pessoas não te conheçam. Eu duvido. Nada, tu não conhece. Mas eu queria que tu se apresentasse, Mal, pra quem ainda não conhece o teu trabalho, velho. Que eu duvido muito, porque tipo, o que tu tem de carreira, eu tenho de idade. Acho que tu tem mais até ainda. Fica à vontade, bem-vindo, velho. Beleza? Eu sou Borreliano. Fui fundador do Daroi Malungo junto com o Mestre Meia-Noite. Fui fundador do Lamento Negro. Lamento Negro eu fazia os tambores, fazia roupa, fazia tudo, ensinava a turma a tocar. E foi eu que preparei os caras que foram pro Nação Zumbi, né? Gilmar, tá, foi tudo meu aluno, os caras. E fiz os tambores da Nação Zumbi, sempre fiz. Mal, com relação aos instrumentos, se tu puder detalhar quais tu faz. Eu tô aqui de frente, é um podcast que é só em áudio, né? Mas eu tô vendo alfaia, enfim, queria que tu falasse um pouco do teu cardápio de instrumentos. Sim, ó, meus instrumentos é os instrumentos da cultura popular. Você pensa e olha as manifestações populares, eu faço tudo, tanto os instrumentos quanto os adereços. Aí tem a calunga ali que a mulher encomendou, vim buscar essa calunga aí hoje, foi o que fiz. Eu faço tudo, pô, todos os instrumentos e adereços da cultura popular. Mal, tu tem um trabalho também importante com a parte educacional, né, velho? As oficinas. Eu queria que tu falasse disso e eu fiquei curioso porque tu passou por várias fases, né? Eu queria te perguntar até se lá no início, lá no tempo da Lamento Negro, pra hoje, o pessoal tem mais interesse em aprender percussão, em confeccionar também, se isso aumentou, diminuiu com o passar do tempo. Como é que tu vê isso? Porque tu pegou várias gerações, né, velho? Não, hoje tem mais aceitação, mais principalmente das crianças e tal. Porque assim, a mente dos jovens era poluída, entendeu? Ele não entendia aquilo que era da família dele, que tinha na família, que vivia escondido, né? Muitos mestres que era ninguém sabia que tinha um avô que era um mestre, porque vivia escondido, porque era reprimido. Era proibido você se expressar a cultura, porque a cultura fortalece o povo, tanto politicamente como socialmente. Então era proibido fazer cultura para o povo se juntar e se rebelar contra o sistema, entendeu? Se você for ver a história,
A cultura foi perseguida desde a formação do Brasil. Começou com o Deodoro da Fonseca, quando ele deu o golpe lá nos portugueses e foi virar presidente. E a primeira coisa que ele fez foi perseguir a cultura. Aí quando veio Getúlio Vargas com o Estado Novo, com um plano de eugenia, de embranquecimento da população, a primeira coisa que ele perseguiu foi a cultura. Mas depois ele liberou já com outra roupagem, né? Mais domesticada, né? Mais domesticada. No caso da capoeira regional. Por que ele liberou? Porque ela foi domesticada sem aquela munganga de africano e tal. Entendeu? Aí quando veio o golpe militar em 64 de novo, a primeira coisa que eles perseguem é a cultura. Aí quando vem Bolsonaro, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, acaba o Ministério da Cultura. De cara. Então, porque é através da cultura, dos movimentos, que os pessoas se dialogam, né, se interagem, tanto socialmente como politicamente. Aí hoje, como assim, as crianças sempre estão querendo tocar, mas só que elas são pegas e roubadas pela questão da eletrônica, o celular e tal. Tá meio que destruindo a percepção das pessoas de entender as coisas. Porque tá tudo prontinho, aperta o botão e aparece. Não tem o trabalho. O esforço é mínimo, isso? Não tem o trabalho de pensar, entendeu? Pra você ver, eu já vendi um tambor a uma moça que ela, assim, pela internet, né? Aí lá querendo um tambor e tal, e questionou. Vem com a pele? Claro que o tambor vem com a pele, pô. Como é que vai tocar? Como é que vai tocar? Não, as cordas tudinho, né? Certinho. Vai, minha senhora. Então o pessoal tá com esse problema de cognitivo por causa da questão digital, que apertou, aparece. Aí acha que fazer isso aqui, aperta e aparece pronto. Não, né? O cara tem que carregar tronco nas costas, andar por dentro de lama, de buraco e tal. Eu te perguntei por conta disso, porque percussão é um instrumento muito orgânico e a gente tá nessa área, aliás, nessa era digital, né? E aí, de 2 cliques de fazer, porque tem um processo de feitura e tem um processo de aprendizado, né? Isso leva tempo, por isso que eu te perguntei. Leva tempo. E assim, a minha técnica de ensinar, eu não gosto de ensinar com medida, com as coisas. Eu ensino de uma forma primitiva que até uma pessoa analfabeta pode entender, entendeu? Uma vez eu fui dar uma oficina, aí tinha uns professores no meio da oficina e foi no quilombo. Aí a professora, não, e cadê a apostila? A apostila, pedindo a apostila. Eu disse, não vai ser da apostila não. Entendeu? A medida era tudo assim, desenho geométrico com compasso, sem número. E foi fácil, todo mundo aprendeu. Só quem não aprendeu foi a professora, porque elas estão presas à apostila. Ao método, né? E eles aprenderam fazendo aqui, a serra aqui, essa furação aqui, tal, o desenho. Ensinei como desenhar uma estrela com compasso, para você dividir o círculo em 10 vezes, em 8 vezes, em 9 vezes. Entendeu? São coisas assim, práticas, sem números, sem cálculo, sem nada. E para não estar preso a uma medida 10 polegadas, 20 polegadas, não, você faz qualquer tamanho. Pô. E é uma lógica, Mal, que você está me falando isso, me veio na cabeça agora, é uma lógica de larga escala em produção de empresa, empresarial, né? Assim, de ter uma forma e você fazer uma forma e pronto, e replicar aquilo. Desse tamanho, não é necessário ser desse tamanho, pode fazer qualquer tamanho. Tem a relação também com a madeira, né? Com algo vivo, né, Mal? De você transformar a madeira que está morta em uma coisa que dê vida. Porque os tambores falam, a bateria fala. E numa mitologia africana tem uma alma dentro dos instrumentos. Entendeu? Quando você toca, a pessoa sente a missão, é porque a vibração daquela entidade que está no instrumento está indo para lá. Falta de perguntar, no Brasil todo tem produtos teus, né? Tem peça, aliás, produto não, peças suas. E fora também, tu poderia detalhar? Tem, pô. No Brasil todo tem, né? Quer dizer, no Brasil onde tem a cultura, né? Que a cultura do Brasil, ela é meio... Porque aqui em Pernambuco a gente tem coco, ciranda, maracatu, cavalo marinho, né? Frevo, reisado, tem tudo. E assim, onde teve muita presença de africano, tem uma cultura relacionada ao tambor, né? As cordas, tipo instrumento tipo rabeca, que não é rabeca, mas tem a mesma função. Então eu já mandei para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Santa Catarina. É mais a parte do sul que encomenda, que assim tem uma população mais de linhagem europeia do que. Já no Maranhão não mando muito, para Bahia também não mando, porque tem muito negro, muito africano, tem a turma que constrói e tal. E para fora do país? Para fora do país já mandei Japão, Estados Unidos, Canadá, na Europa, Áustria, já mandei para Singapura, eu só não mandei para China nem para Índia, né? Nem para o Oriente Médio, e nem assim para Israel. Depende muito dos brasileiros que estão lá que levam, né? Não é pouco brasileiro lá e
Eu acredito que tem lugar que não pode se manifestar como, né, com a música de outra cultura. Mas já fui para todo canto. Mal, para fechar a tua participação, te agradecer mais uma vez pela atenção. Alguma história com o Lamento Negro lá com o começo da nação? Alguma história que tu possa contar? Algo interessante que tenha ficado marcado para você? Porque eles começaram do zero. Quando eles começaram do zero, não tinha dinheiro, eu fornecia um instrumento para eles, assim. Que na verdade eu também já estava meio que começando a vender naquele tempo. Mas eu já fazia desde quando eu comecei a capoeira com mestre meia-noite. Tinha 17 anos. Entendeu? E eu acho que alguma coisa assim que como você perguntou, é mais a questão da evolução dos meninos de uma percussão rude do bairro que foi para uma coisa mais profissional. Só isso. A questão de eu vender ou de fazer, não, é assim, para mim isso aí não leva em conta. Acho que a importância melhor foi assim, a mudança de patamar dos meninos, né, na área da percussão. Mal, te agradecer. A tua oficina fica onde mesmo, Mal? Camaragibe, já. Camaragibe. Eu vou marcar um dia pra lá pra te visitar lá, a gente conversar mais. Não, mas a oficina é isso aí. A oficina é isso aí. Muito obrigado, Mal. Beleza. E quiser dar um último recado aí pra galera? Não, tá tranquilo. Vá pra praticar a cultura e se juntar com outras pessoas. Fique em casa, no computador, preso não. E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo. Eu sou Jade Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.